Assim diz a palavra santa do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 23. Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus estabeleceu convosco. E não fazerdes qualquer tipo de ídolo, imagem pintada, forjada ou esculpida, que o Senhor teu Deus te proibiu. Pois o Senhor, o Eterno, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Amém. Eu queria pedir por gentileza, se você puder, se não for te incomodar, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, faça essa oração comigo. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja, sedenta pela tua presença, sedenta pela tua palavra, meu Pai. Senhor, eu te peço nessa noite, se faça presente, crendo que o Senhor já está aqui desde o início, Pai. Espírito Santo, se faça presente aqui nessa casa, por favor. Sinta-se à vontade aqui nessa casa. Me usa, Senhor, pelo menos uma vez nessa noite. Fala com pelo menos uma pessoa aqui nessa noite. Sinta-se à vontade aqui nessa casa. Se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo, batiza. Se o Senhor quiser renovar, renova. Se o Senhor quiser encher, renovar, trazer a glória, descer os céus aqui nessa terra, o Senhor faça. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Mas por favor, faça alguma coisa. Entretanto, que seja feita a tua vontade. Toma o primeiro e último assento, que essa palavra fique fixada nos corações dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. A passagem que nós acabamos de ler do livro de Deuteronômio, esse livro, ele vai falar basicamente do início ao fim de ordenanças, leis e mandamentos que o Senhor quis transmitir para o povo de Israel, que ele tinha acabado de tirar do Egito. Embora os capítulos eles não estão em ordem aqui na Bíblia, mas cada capítulo deles vai falar de leis, ordenanças e mandamentos que o Senhor queria afirmar com aquele povo. Essa mensagem que eu trago para vocês, eu queria colocar o título nela de Resgatando a Aliança com Deus. Então, como eu falei, os capítulos de Deuteronômio são de leis, mandamentos e ordenanças que o Senhor queria transmitir para o povo de Israel. Eu creio que você acredita nisso também, que uma aliança e um relacionamento. Se eu tenho uma aliança com a minha esposa, essa aliança, ela não é só de uma mão simples, ela é uma aliança de mão dupla. Eu tenho que cumprir as minhas leis e os meus mandamentos para que essa aliança não seja quebrada com esta minha via. E a via que vem de lá para cá, que é a da mão dela, ela tem que cumprir as suas leis e as suas ordenanças, para que essa aliança matrimonial não seja quebrada. Amém? Fique seus olhos aqui para o altar, por gentileza. Então, como eu falei, todos os capítulos são de leis, mandamentos e ordenanças que o Senhor que traz Israel. Aí eu imagino, eu peço, entre dentro desse pensamento junto comigo agora. Eu imagino o Senhor indo até Moisés, dizendo: Moisés, vai até o povo de Israel que eu tirei do Egito, diz para eles o firmamento da minha aliança. Qual é, Senhor? Que eles têm que se vestir desse jeito, que eles têm que andar dessa forma, que eles têm que orar, jejuar, fazer congresso, fazer subir monte, descer monte, orar. Eles têm que comer esse tipo de comida, eles têm que seguir esses mandamentos aqui. Eles têm que adorar a mim e não adorar outros deuses. Vai lá, Moisés, e avisa para o povo que essas são as minhas leis e as minhas ordenanças, para que a minha aliança que eu estabeleço com eles hoje, estabeleci com seus antepassados, não sejam quebradas aqui. Então, Moisés, fala para eles todas essas ordenanças e mandamentos que eu quero transmitir para ele. Imagina Moisés respondendo: tá bom, Senhor, vou lá. E Moisés chega para o povo de Israel e diz: povo de Israel, assim diz o Senhor, não se esqueçam dos mandamentos que o Senhor te diz agora. O Senhor quer transmitir para vocês que é assim que vocês têm que andar, que é assim que vocês têm que se vestir, que esses são os lugares e as mesas que vocês têm que frequentar, que vocês não podem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, que vocês não podem cometer tais tipos de pecado. Essas são as ordenanças do Senhor para que essa aliança não seja quebrada. Eu imagino o povo de Israel ouvindo essa mensagem dizendo: Moisés, tá bom, entendemos a aliança, vamos permanecer na aliança e nós vamos quebrar. Moisés volta até o Senhor e diz: Senhor, fui lá para o povo de Israel, falei dos teus mandamentos e das tuas ordenanças, eles estão lá, estão felizes, estão crendo, estão orando, estão subindo muito, estão descendo muito, está uma bênção.
Imagina Moisés saindo da presença, Deus olhando e diz: Moisés, volta para cá, volta lá para o povo de Israel e diz o seguinte: não se esqueçam da aliança que eu faço com vocês e que vocês fazem comigo. Mas Senhor, eu acabei de sair de lá, acabei de falar dos teus mandamentos, acabei de falar da tua palavra, do que o Senhor queria transmitir para aquele povo. Como é que agora eu vou voltar e falar para eles se lembrar, se a mensagem está fresca nos ouvidos deles? Moisés, tu não sabe que eu sou onipresente, que eu estou no passado, estou no presente, estou no futuro? Tu não sabe que eu estou no ontem, estou no hoje, estou amanhã também? Sei, Senhor. Então, Moisés, se eu estou mandando para tu ir lá, avisar para o povo não esquecer da minha aliança que eu faço com eles, é porque eu sei, Moisés, que talvez lá na frente aquele povo vai se desviar. É porque eu sei que talvez lá na frente aquele povo, ele vai esquecer, jogar fora a minha aliança. É porque eu sei, Moisés, que aquele povo lá na frente, eles podem esquecer, jogar fora, pegar, amassar, jogar no lixo a aliança que eu faço com eles. Então, Moisés, vai lá para aquele povo e avisa que eles não podem esquecer da aliança que eu tenho com eles. Imagina Moisés saindo da presença do Senhor, chegando até o povo de Israel, dizendo: povo de Israel, assim diz o Senhor, não se esqueçam da aliança que o Senhor fez com vocês e que vocês fez com eles também. Tá bom, Moisés, entendemos. Aí Deus usou Moisés para chegar até lá e lembrar da aliança. E assim foi comigo também. Estava eu no meu quarto, Deus chegou lá no meu quarto e disse: Manuel, vai lá na casa de Davi, avisa para aquele povo, para que eles não se esqueçam da aliança que eles têm comigo e que eu tenho com eles também. E eu pensei: Senhor, mas o povo da casa de Davi é uma bênção. Ele sobe monte, desce monte, faz campanha, faz congresso, conferência, eles oram, tem carro de oração, é uma bênção. Manuel, tu não sabe que eu sou onipresente? Tu não sabe que eu estou no passado, no presente, estou no futuro também? Tu não sabe, Manuel, que eu estou no ontem, estou no hoje, estou no amanhã? Se eu estou te mandando para tu ir lá e avisar para aquele povo não jogar a aliança que eu tenho com eles fora, é porque eu sei, Manuel, que lá na frente eles podem se desviar. É porque eu sei que eles podem adorar outros deuses. É porque eu sei que eles podem pegar outros caminhos e sair da minha presença. Então vai lá e avisa para o povo. Tá bom, Senhor, peguei a palavra, Deus me deu a palavra, passei por guerra espiritual, passei por jejum, passei por uma oração, retruquei, disse que eu não ia ser, eu disse: tu vai, para chegar até aqui à noite, olhar para vocês, tudo bonitinho, sentar na poltrona, para apontar o dedo, para dizer: casa de Davi, assim diz o Senhor, não se esqueçam da aliança que o Senhor estabeleceu com vocês e que vocês estabeleceu com Ele. Se você perceber o tema que eu dei para essa palavra, que diz resgatando a aliança com o Senhor, irmão Manuel, só se resgata o que eu joguei fora, só se resgata o que já foi perdido. Exatamente, porque por muitas vezes nós estamos esquecendo, jogando fora a aliança que nós fizemos com Deus. Mas hoje é o dia que o Senhor decretou para as alianças serem resgatadas, serem feitas de novo. Mas, irmão Manuel, a palavra que tu leu é lá do antigo mandamento. Essa aliança aí que Deus está falando foi a aliança que eles fez lá para o povo que saiu do Egito com seus antepassados. Essa aliança não diz direito para nós também. Então tá bom, se tu não diz direito, eu vou te lembrar de mais uma aliança. Tu não lembra que há 2000 anos atrás desceu um varão aqui na terra que curou, que sarou, que fez cego enxergar, que fez aleijado andar, foi julgado, levaram ele para o madeiro, crucificaram na cruz. Quando aquele homem derramou aquele sangue na cruz, a nova aliança foi feita com vocês. Uma aliança que sobretudo pagou todos os teus pecados, uma aliança que sobretudo te reconciliou com Deus, uma aliança que sobretudo estabeleceu para você a vida eterna. Então tu tem uma aliança com Deus, porque a partir do momento que tu chegou bonitinho aqui no altar, levantou a mão e disse: eu aceito Jesus ser o Salvador da minha vida, tu estabeleceu uma aliança com Ele, e Ele estabeleceu uma aliança contigo. Então não jogue fora a aliança que o Senhor tem com vocês e que Ele tem com vocês também. Porque por muitas vezes nós somos infiéis e nós traímos a aliança que Deus fez com a gente. Como? Por muitas vezes a gente trai essa aliança. A gente pensa que a aliança ela só é traída em amizade, namoro, noivado e casamento.
mas nós traímos também a aliança com Deus. Quando dentro da igreja nós somos uma coisa e fora da igreja nós somos outra coisa totalmente diferente. Ai, irmão Manuel, mas não tem nada a ver. É isso que tu quer afirmar, porque não tem nada a ver, né, irmão? Não tem nada a ver dar um beijinho na boca lá fora, não tem nada a ver dar um selinho lá fora. É só um adultériozinho, é só uma traiçãozinha, é só uma pornografiazinha. Não tem nada a ver. Se pra tu não tem nada a ver, pra ele tem tudo a ver, porque tu fez uma aliança com ele. E a partir do momento que tu quer trazer pra dentro da igreja um namoro mundano, tu tá traindo uma aliança que tu tem com ele. Eu tô sentindo ele aqui nesse altar. Nós estamos traindo a aliança que nós temos com ele. Eu vou falar uma verdade que tem muita gente que não quer falar. Não adianta tu tá em cima desse muro, porque ou tu é daqui de dentro da igreja, ou tu serve aqui dentro da igreja, ou tu serve o mundo lá fora. Ou tu é de Jesus, ou tu é de Satanás. Ou tu escuta louvor, ou tu escuta música mundana. Ou tu tem um namoro cristão, ou tu tem um namoro mundano. Ou tu vai pro céu, ou tu vai pro inferno. Desce desse muro aí agora, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ou tu é 100% dele, ou tu é lá 100% do mundo, porque ele não aceita migalha pra ele. Ou é todo dele, ou é nada. Aí sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso erro? Que a gente quer viver como Sansão, uma frieza espiritual terrível. A gente quer jogar fora a nossa aliança como Sansão. Olha, Sansão foi escolhido, tinha propósito, tinha promessas, tinha aliança, mas queria viver de qualquer jeito. Assim como muitas pessoas, assim como muitas vezes a gente faz também. Tem chamado, tem propósito, é escolhido, é separado desde o ventre, mas quer viver de qualquer jeito. Mas você não é qualquer um para querer viver como qualquer um. E aí a gente quer viver como Sansão, e a gente não percebe que a gente está numa frieza espiritual terrível. Olha Sansão, escolhido, separado, ungido desde o ventre. Aí começa a se relacionar com a prostituta do povo inimigo, do povo filisteu. E quando o povo filisteu sabe que Sansão está se relacionando com ela, chegou até ela e diz para ela: descobre qual é o segredo da força dele. Descobre qual é esse segredo que ele tem, que nós te pagamos por isso. Aí Dalila vai lá até Sansão e pergunta: qual é o segredo dessa tua força? Conta para mim. E Sansão, que brincava com as coisas de Deus direto, começou a mentir para Dalila. Falou a primeira mentira para ela, que seria algo que tiraria totalmente a sua força, seria como um homem normal. É isto aqui que Sansão disse para Dalila: é isto aqui que faz com que eu perca a minha força, esse é o meu segredo. Dalila foi até os filisteus e disse: eu já sei qual é o segredo dele, vamos lá pegar. E quando os filisteus estavam chegando, ela disse: Sansão, os filisteus estão vindo. Sansão, brincando. E Dalila: Sansão, tu me enganou, tu mentiu para mim. Sansão, conta o teu segredo para mim, eu quero saber o teu segredo dessa tua força. Sansão conta a segunda mentira para Dalila: é dessa forma, é só tu me amarrar dessa forma, desse jeito, que eu perco a minha força e eu viro como um homem normal, como um homem qualquer. E Dalila vai, faz da forma que ele falou. E quando os filisteus chegam, Dalila: Sansão, os filisteus estão vindo. E Sansão, brincando de novo. Pela segunda vez e pela terceira vez, Dalila vai até Sansão e diz: Sansão, me conta o segredo da tua força, Sansão. Eu quero descobrir o segredo da sua força. Camarada desse que era escolhido por Deus não percebia que aquela mulher estava querendo descobrir o mais importante da vida dele, que era a sua aliança com Deus. Assim como o inimigo quer fazer com todos nós, quer descobrir a nossa aliança, para a gente chegar até o ponto da gente jogar fora a aliança que nós temos com ele. E pela terceira vez, Sansão mentiu para Dalila. Dalila disse para os filisteus, quando os filisteus estavam chegando, ela disse: Sansão, os filisteus estão vindo. E Sansão mais uma vez se livrou
E Dalila dessa vez ficou indignada. Sansão, por que tu me engana? Por que tu me ilude? Por que tu brinca comigo, Sansão? Eu quero saber qual é o teu segredo. Qual é o mal que tu tem de contar o teu segredo pra mim, Sansão? Fala o teu segredo pra mim. E ficou perguntando, até chegar o dia que Sansão resolveu contar o segredo dele pra ela. Sansão jogou fora a aliança que tinha com Deus. Eu sou escolhido desde o ventre. Ninguém nunca passa uma navalha no meu cabelo. Certamente, se cortarem o meu cabelo, eu ficarei como um homem normal. E ela percebeu que Sansão tinha falado a verdade. Foi até os filisteus, disse: ele contou a verdade. Traga o dinheiro, traga o meu pegamento, que agora nós iremos conseguir pegar Sansão. Você perceber, Sansão mentiu uma, Sansão mentiu duas, Sansão mentiu três, nada aconteceu. Por isso que ele continuou mentindo. E por muitas vezes é assim na nossa vida. Porque a gente fica brincando com as coisas de Deus. Fica brincando. E fica pecando e fica errando, achando que está tudo bem. Só que eu acho muito estranho. Como é que uma pessoa que se diz ter o Espírito Santo peca todo dia e não se sente incomodado? Então eu tenho algo bem verdadeiro, bem verídico para dizer para você. Se tu tá errando todo dia e tu não sente nada, nem um vazio dentro de tu, é porque tem algo muito terrível que está acontecendo contigo, que aconteceu com Sansão. Porque quando Sansão fez a quarta vez que os filisteus estavam chegando, Dalila disse: Sansão, os filisteus estão vindo. A Bíblia diz que Sansão se acordou e ele pensou: vou fazer como das outras vezes. Só que aí vem a parte terrível. Porque talvez você esteja como Sansão. Sansão estava tão frio espiritualmente que não percebeu quando o Senhor, a sua presença, o seu espírito saiu dele. Tenha muito cuidado para você não ficar tão frio espiritualmente, para você não perceber o Espírito Santo saindo de você. Sansão, que era um homem escolhido por Deus, agora foi capturado pelos filisteus. Arrancaram os seus olhos. E o homem que brincava com Deus agora virou a brincadeira dos filisteus. Vou falar outra verdade para você. Eu vou falar bem rasgado para você entender. Muito cuidado para você não brincar tanto com as coisas de Deus, para você não virar a brincadeira de Satanás lá fora. Algo que ele faz de cara e pirraça da sua cara, brinca e você acha que está tudo bem, ele está rindo da sua cara por trás. Ao contrário de Sansão, nós temos exemplos dentro da Bíblia que são pessoas que não abriram mão, que não jogaram fora a sua aliança com Deus. Sansão, embora tenha jogado fora a aliança com Deus, eu posso relatar para você que existem pessoas que não jogaram fora a sua aliança com Deus e que viveram algo sobrenatural, que receberam de Deus coisas sobrenaturais. Irmão Manuel, então me prova aí dentro da Bíblia, que eu só acredito se tiver dentro da Bíblia pessoas que cumpriram a aliança, não jogaram fora a aliança e que tiveram uma vida sobrenatural com Deus. Vou falar para você. Será que você não se lembra do profeta Elias? Chegou na frente do rei e disse: em nome do Senhor, não chove um pingo de água aqui. Não choveu mais um pingo de água naquele instante. Sabe o que é isso? Autoridade. Quem tem aliança com Deus tem autoridade. Será que você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando o rei levantou um estaldo de ouro e pediu para que o povo adorasse, Sadraque, Mesaque e Abednego olhou para o rei e disse: nós adorar uma imagem que não é o nosso Deus, vou nada. Pode jogar nós dentro da fornalha, mas a nossa aliança com Deus nós não iremos jogar. O rei olhou: então pega esses três camaradas aí, joga lá dentro da fornalha, aumenta mais lá a quentura do fogo e bota eles para virar cinza lá dentro. Os soldados pegam Sadraque, Mesaque e Abednego e rebola lá dentro. Eu imagino o rei se imaginando. E aí o que aconteceu? Já estão todos mortos, já estão todos queimados. E o soldado respondendo: rei, está acontecendo algo estranho, porque eles estão lá dentro da fornalha sapateando, estão lá dentro da fornalha andando. Como assim? O que está acontecendo? E tem mais, tem um quarto homem lá dentro com eles. Irmão Manuel, quem era o quarto homem que estava lá dentro com eles? Eu vou dizer para você: era o Cordeiro,
era aquele que veio, que curou, que ressuscitou, era aquele que subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, é aquele que está às portas de voltar. Quem é esse aí, meu Manuel? É Jesus grandão da Galileia. Sabe o que é isso? Proteção. Quem tem aliança com Deus é protegido até dentro da fornalha. Quem tem aliança com Deus é protegido por imediato por Deus. Vou te falar mais exemplo. Será que tu não lembra de Paulo e Silas dentro da prisão? Estavam eles presos dentro da prisão, eles começaram a adorar, eles começaram a louvar. Quando deu certo horário, houve um terremoto, cadeia abriu, eles estavam livres. Sabe o que é isso? Isso é poder. Crente que tem aliança com Deus tem poder. Crente que tem aliança com Deus, quando ora, a enfermidade sai. Levanta a mão, enfermidade cai. Quando ora, o mais sobrenatural do Senhor acontece com aquele que tem aliança com Deus. Isso é poder, isso é dado para quem tem aliança firmada com Ele. Vou falar mais um. Será que tu lembra de João, que foi levado lá aos céus? Pôde ver a cidade santa, viu todas aquelas maravilhas. E o que é isso, irmão? Isso é intimidade. Quem tem aliança com Deus tem intimidade. Quem prioriza a aliança com Deus tem intimidade. Quem não divide Jesus com o mundo tem intimidade. Ele faz revelar para você o mais íntimo dele, mas para apenas aqueles que têm aliança com Deus. Essa é a noite de resgatar a aliança com Deus. Eu não sei o que tu faz da tua vida, se tu já largou essa aliança, mas o Senhor hoje te chama para você fazer essa aliança com Ele. Posso muito bem usar uma palavra de conclusão para essa mensagem. Se eu tivesse que outrora usar uma mensagem, uma palavra de renovo para vocês, que iriam animar vocês, eu usaria só uma: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quer restaurar a sua aliança com Deus? Arrependei-vos. Quer trazer de volta a intimidade? Arrependei-vos. Quer voltar para a casa do Pai? Arrependei-vos. Porque quando você fica no meio do deserto, é Ele que te tira. Quando você está na meio da aflição, é Ele que te tira. E está na hora de se arrepender, porque a terra está vivendo as suas últimas dores de parto. A terra já está como uma mãe grávida que está prestes a dar luz ao seu filho, vivendo as suas últimas dores, porque aquele que um dia subiu aos céus está prestes de descer de novo para buscar a sua igreja no meio de um povo. Então eu tenho algo do Senhor para falar para vocês. Ainda dá tempo. Arrependei-vos, restaurem as suas alianças com Deus. A aliança com Deus é algo muito importante para a sua vida e para a vida da sua família. Então, arrependei-vos, arrependei-vos. Posso contar algo de aliança com Deus por vocês? 14 anos atrás, minha mãe vinha passando por uma ruazinha, viu uma igrejinha pequena, entrou lá dentro daquela igrejinha. 14, 13 anos atrás, ela chegou lá para o pastor: pastor, hoje eu aceito Jesus. Naquele dia que aquela mulher levantou aquela mão naquela igreja, ela fez uma aliança com Deus. A aliança com Deus foi estabelecida na vida daquela mulher. Aí muitos anos depois, estou eu lá dentro do meu quarto. Porque a aliança não é feita só com uma pessoa. No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, o Senhor diz assim para o povo de Israel: eu estabeleço a minha aliança com os seus antepassados, com vocês e para os seus próximos descendentes. A aliança não é só para agora, a aliança é para você e a tua família. Talvez se você está hoje aqui, é porque anos atrás alguém fez uma aliança com Deus, Ele te resgatou de onde você estava. Então estava eu lá dentro do meu quarto, Jesus chegou lá, o Senhor chegou lá e disse: meu filho, faz uma aliança comigo. E eu pensei: para que eu vou fazer uma aliança com o Senhor? Eu quero mais aproveitar o mundo, eu quero mais aproveitar o que o mundo pode me dar. Por que eu vou querer fazer uma aliança contigo? Aí Jesus disse: tá bom, vou deixar você ir. Porque muitas vezes Ele deixa a gente ir para a gente quebrar a cara lá fora e perceber que só Ele é a razão de tudo na nossa vida. Que só Ele é o que preenche o vazio que está dentro do nosso coração.
E aí eu fui para o mundo, aproveitar o que o mundo podia me dar. Quebrei a cara, voltei todo quebrado para Jesus. Estava eu lá dentro do meu quarto chorando. Aí Jesus apareceu e disse: meu filho, faz uma aliança comigo. Aí eu perguntei: Senhor, por que essa insistência de fazer uma aliança contigo? Ele olhou para mim e disse: porque eu vou te colocar dentro dos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo. Eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer de ti, rapaz, vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Eu vou te dar vitória, rapaz. Faz uma aliança comigo. Tá bom, Senhor. Vou lá eu. Faço uma aliança. Mesmo com a família toda acabada, destruída por Satanás. Para quem não sabe, eu tenho duas mães. Uma que me gerou e uma que me criou. Eu sempre morei com a que me criou. E no meio de uma família tão conturbada, de alianças dentro da família sendo quebradas, confusões e intrigas. Minha mãe, ela teve uma intriga com a filha dela, a minha mãe de criação. Ela teve uma intriga com a filha dela, pastor. Ela olhou para mim, pastor, ela disse assim: até eu morrer, eu nunca vou pedir perdão para ela. Veio uma segunda pessoa, minha mãe teve mais uma intriga. Ela olhou para mim, Alisson, disse assim: eu nunca vou pedir perdão para ela. Aí foi minha mãe, 14 anos atrás, fez uma aliança com Jesus, tirou eu. Aí Jesus disse: tá bom, não, vou pegar mais. Foi lá na minha mãe de criação, olha, pegou ela, botou ela lá dentro da Universal. Aí um dia, esses dias, chegou eu e a Jéssica lá na casa da minha mãe, ela com os olhos cheios de lágrimas, olhou para nós e disse assim: acabei de ligar para minha filha, pedir perdão. Aliança. Quando Deus faz aliança com alguém, não é só para aquela pessoa, Ele inclui toda a família. O que mais aconteceu? Esses dias eu cheguei lá, ela tinha feito essas duas intrigas com essas duas pessoas, que ela disse que nunca ia pedir perdão. Aí eu cheguei lá outro dia, cheguei lá ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela disse: Deus está me mostrando outra pessoa para eu pedir perdão, que eu disse que eu nunca ia pedir. Estou só esperando ele aparecer aqui para me pedir perdão. Aliança. Aliança com Deus. Ele não estabelece só para você, Ele estabelece para toda a sua família. E eu vou jogar aqui uma palavra profética para você. Não sei se você acredita que Deus me usa como profeta, mas eu vou profetizar agora por toda a sua vida e toda a sua família. Você e a sua família vão servir o Senhor. Você e a sua família vão estar dentro da casa dele, servindo ao Senhor. Eu não sei se vai ser todo mundo aqui dentro da casa de Davi, se vai estar na Assembleia, se vai estar em outra igreja, mas toda a sua família vão servir ao Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está aqui, porque há 14 anos atrás, quando a minha mãe chegou naquela igrejinha que levantou a mão, aceitou Jesus, um varão lá olhou para ela e disse: você e a sua família vão servir ao Senhor. Passou esses 13, 14 anos, olha aqui, irmão Manuel pregando, que é uma bênção. A minha outra mãe lá dentro da Universal, meu pai dentro da Universal, sendo curado, cadeias sendo quebradas. Aí Deus olhou lá para os meus primos, vou pegar os primos também. Pegou primo, tá levando todo mundo para a casa do Senhor. E aos poucos ele vem fazendo a sua obra. Se ele fez na minha casa, ele pode fazer na sua casa também. Nesse culto aqui, culto da família, eu declaro que a tua família também vai servir ao Senhor, em nome daquele que vive para sempre. Aliança. Está na hora de resgatar a aliança com Ele, para que quando Ele descer de novo, Ele não perceber, olhar para você e dizer: eu não te conheço, eu não lembro de alguma aliança que tu tem aqui comigo. Por isso que de fato é importante o resgate de uma aliança com todos vocês, com toda a sua família. Estava ali sentado. Sempre nas minhas ministrações eu gosto de ser bem direto, porque não gosto de tirar muito tempo de vocês que estão me ouvindo. Mas aí quando o irmão vinha aqui falar da oferta, Deus pediu para que eu falasse algo para vocês.
Mais uma vez eu vou ser boca de Deus para a vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu sei que vocês têm aliança com Deus, e eu sei que Deus é bondoso sobre a vida de cada um de vocês que está aqui. Mas em meio a todas essas coisas que foram faladas sobre alianças, todas as profecias que foram dadas a vocês, eu levanto a minha mão e mais uma vez eu profetizo para vocês. Eu não sei se algum de vocês aqui passou por necessidade. Eu não sei se algum de vocês aqui já passou por fome. Eu não sei se algum de vocês aqui já teve só o arroz e o ovo para comer. Mas eu profetizo sobre a vida de vocês. Acabou em você. Eu não sei como é que está a sua família hoje, mas Deus lá no meu cantinho, Ele pediu para dizer: acabou em você. Acabou em você. Acabou em você. Acabou em você. Acabou em você nessa noite. Acabou em você as cadeias que estavam presas. Acabou em você tudo que te temia, tudo que te humilhava, tudo que te ancorava, tudo que te prendia. O Senhor assim diz para você: acabou em você. Está na hora da aliança ser restaurada. Está na hora da aliança ser de volta à casa do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Está na hora da nossa aliança ser reafirmada com muita força para cada um de vocês, para que vocês possam viver o sobrenatural, assim como Elias viveu o sobrenatural do Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego viveram o sobrenatural do Senhor, assim como Paulo e Silas viveram o sobrenatural do Senhor, assim como João viveu o sobrenatural do Senhor. Que vocês também possam reatar suas alianças e que vocês possam viver o sobrenatural do Senhor. Quero fazer aqui com vocês o que Deus sempre coloca na minha vida, para que eu possa fazer juntamente à igreja. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora nessa noite. Eu peço que os obreiros fiquem ligados, porque guerra espiritual vai acontecer agora dentro dessa casa. Irmão Manuel, para que pegar na mão de quem está do meu lado? Tu não lembra quando Paulo chegou para Timóteo e disse: desperta o dom que há em ti, rapaz. Está na hora do teu dom ser despertado. Está na hora de você viver o sobrenatural do Senhor. Desperta o dom que há em ti. Feche os seus olhos. Segura aí na mão, fecha o ciclo da igreja. Quero orar por você. Prometo que quando terminar eu entrego o microfone para quem de direito. Está na hora das alianças serem reformadas. Está na hora de vocês buscarem de volta as suas alianças. Se você jogou fora essa aliança que você tem com Deus, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que foi que você chegou aqui esta noite, mas está na hora de você reatar a sua aliança com Ele. Está na hora de você voltar à casa do Pai. Um dia eu também estava lá no mundo e eu voltei para a casa do Pai. Foi, irmão Manuel, foi? Como foi que tu voltou para a casa do Pai? Eu estava lá igual o filho pródigo, estava no meio daqueles porcos e pensei: meu Deus, lá na casa do meu pai a fartura é boa, vou voltar para lá também. Quando eu cheguei assim no caminho, eu achei que Deus ia me colocar como os teus servos. Mas assim como o pai do filho pródigo olhou para ele e disse assim: meu filho, tu quer viver como os meus servos? Não vai não. Por que, meu pai? Tragam sandálias novas para ele. Por quê? Porque ele andava em caminhos sujos, agora ele vai andar em caminhos limpos. Tragam novas roupas para ele. Por quê? Porque ele tinha vestes sujas do mundo, agora ele vai vestir as vestes celestiais, brancas como a neve. Abram espaço na mesa, porque ele comia com os porcos, mas aqui na minha presença vai comer na mesa do rei. É assim que Deus fez comigo, é assim que Deus quer fazer com você também. Senhor, te apresenta a tua igreja sedenta pela tua presença, Pai, sedenta pela tua palavra. Pai, nessa noite que o Senhor possa derramar sobre cada uma dessas pessoas aquilo que foi derramado lá em Atos 2, Pai. Que o Senhor possa, Pai, transportar aquilo que o Senhor colocou na minha vida e colocar na vida que o Senhor colocou em mais pessoas aqui, Pai. Eu sei que pessoas aqui são cheias do Espírito Santo, Deus. Então que essas pessoas que são cheias do Espírito Santo passem a transbordar agora nesse exato momento. O Espírito Santo desceu há 2000 anos atrás, ele não vai descer mais, agora só vai se recolher para subir quando a igreja subir de novo. Então agora, Espírito Santo, já que você não desce, eu te peço que você transborde de mão em mão agora. Transborde de mão em mão agora. Tu não sentou do lado de qualquer pessoa, tu sentou do lado de um profeta, de uma profetisa, de um homem, de uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Então, Senhor, nessa noite, faça com que as pessoas possam despertar os seus dons espirituais, o dom de falar em línguas, o dom de profecias, Pai. Despertem os seus dons espirituais, assim como aconteceu lá em Atos 2.
assim como aconteceu lá na Rua Azul, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O avivamento que foi profetizado aqui nessa terra, aqui nesse Brasil, chegou lá nos Estados Unidos, atravessou o oceano, se estabeleceu aqui no Brasil, entrou dentro do Ceará e agora entra dentro da casa de Davi. É hora de viver o avivamento, é hora de viver o arrependimento, é hora de trazer de volta a aliança com Deus. Despertem o dom que há em vocês, assim como foi despertado lá em Atos 2. Eu vou dizer uma palavra, vai acontecer muita coisa, eu vou dizer. E assim que chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, quando se ouve do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estavam reunidos, e foram repartidas com eles línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, assim como o Senhor fez em Atos 2, faz agora dentro da casa de Davi. Que todos possam ser cheios do Espírito Santo nessa noite. Todos possam ser cheios completamente do Espírito Santo aqui essa noite. Talvez apareça, meu Pai, alguém lá fora, olhe para essas pessoas e digam: essas pessoas estão bêbadas, essas pessoas estão loucas. Mas eu me levanto com autoridade, assim como Pedro se levantou, e eu digo para vocês: essas pessoas não estão bêbadas, essas pessoas não estão loucas. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Olha Jesus derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Olha Jesus renovando gente aí. Olha Jesus derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Faz assim, meu Deus, sobre a vida de cada irmão que está aqui, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você ainda não fez a sua aliança com Deus, eu vou te dar um tempo aí para você pensar. O irmão vai louvar. Quando terminar o louvor, chega a hora de fazer a sua aliança com Ele. Faça a sua aliança com Ele, em nome de Jesus. Terminando essa palavra nessa noite, te apresento esse povo sedento pela tua presença, meu Pai. Eu declaro sobre a vida deles que eles não venham se desviar nem para a esquerda nem para a direita, Pai. Que todos os dias das suas vidas eles venham se lembrar da aliança que eles fizeram com o Senhor e o que o Senhor fez com eles, Pai. Que eles não venham adorar outros deuses, que eles não venham a cultuar outros deuses, Pai. Faz o renovo e a transformação na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Que eles possam ser cheios do Espírito Santo. E ao sair dessa porta, desse templo, dessa casa, Pai, que eles possam, Pai, não sair da mesma forma que chegaram, mas sair completamente diferentes, completamente cheios do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei durante a pregação, e eu vou falar de novo: arrependei-vos. Acende a chama que está dentro de vocês de novo. Reacende a chama. Restaura, peça para o Senhor lhe restaurar todos os dias e acender essa chama que está dentro de vocês. Que vocês possam ser avivados, que vocês também possam estar dentro do meio do avivamento que foi profetizado sobre o Brasil. E que todos nós possam vivenciar isso aqui na terra, nesse meio tempo. E que a gente possa vivenciar isso também lá nas mansões celestiais junto com Ele. Que no momento que Ele descer sobre uma nuvem, que você não tenha que voltar atrás e pensar que você poderia ter reatado, que você poderia ter voltado para a presença e para a aliança dEle. O dia é chegado. Muitas pessoas lá fora estão avisando, e muitas pessoas estão rindo da cara dele, dizendo que há anos e anos atrás estão profetizando e falando que ele vai voltar e que ele não volta. Na Bíblia está dizendo que quando começar a se ouvir rumores de guerra e guerra entre as nações, seria um sinal que ele está vindo. Mas a Bíblia diz que só é um sinal. Quero e peço a vocês que vocês possam ter unidade dentro do meio de vocês, pois não há como viver uma vida de eternidade lá nos céus se vocês não tiverem unidade aqui na terra. Então o Senhor quer que vocês possam viver o sobrenatural aqui em unidade, juntos. Não importa o nome de placa de igreja, porque vocês só são um povo só. Independente se é casa de Davi, se é Assembleia, se é Canaã, se é Hebron, se é Gileade, vocês são um povo só.
são uma unidade só. Então, que a gente possa viver a unidade aqui antes que Ele volte, porque é isso que Ele espera e aguarda de nós. E assim como foi dito há 2000 anos atrás, que Ele viria para carregar e levar todo o seu povo para viver uma vida sem fim, aquela vida que foi prometida para a gente, que não iria acabar, que a nossa vida seria ser para sempre junto com Ele. Eu declaro sobre vocês também, e volto a falar de novo, como já falei, que o dia está próximo e que Ele está prestes de voltar. Já está prestes de soar e se escutar a última trombeta. E quando a última trombeta tocar, eu peço que vocês também possam estar com essa aliança firmada, para que vocês venham subir com o Rei dos Reis aos céus. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus possa abençoar a igreja, em nome de Jesus, amém.